Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, a gente está aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. Hoje com essa dupla que vocês já conhecem, Bill e Carol. Ei Bill, ei Carol, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí a gente vai falar hoje sobre aquelas bactérias que assustam, aquelas bactérias que dá medo, e até para falar um pouquinho sobre como a gente chegou até essa situação, né, de ter tanta bactéria resistente, o que fazer com elas. Enfim, a gente vai bater um papo aí sobre essas bactérias multidroga resistentes. Bill, Carol, querem fazer alguma introdução? Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui. A gente também já tá gostando, né, de vir aqui de vez em quando, tá Exatamente. Muito bom. Então, Ju, esse é um tema que a gente gosta muito porque realmente é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Tentar tratar esses bichos, né, essas bactérias multiresistentes. E a resistência bacteriana é um dos maiores problemas, né? Hoje em dia, a própria OMS, em 2019, divulgou a resistência antimicrobiana como uma das 10 ameaças globais. Então, é uma preocupação realmente mundial. Vários esforços são feitos para frear a resistência bacteriana, tanto a OMS quanto todos os países. O Brasil também tem um esforço, né, para fazer isso. Tem um plano de diminuição, de prevenção de resistência bacteriana. E a gente está cansado de ouvir, né? Nossa, tantos milhões de pessoas vão morrer por infecções por bactérias multiresistentes até 2050. A gente vê muito isso. E realmente é uma grande preocupação e a gente precisa frear, né? A gente precisa tentar mudar para a gente não chegar nessa situação pior do que a gente já está, porque a gente já vive uma era pré-antibiótico, né? Tem bactérias que a gente não consegue tratar. Então, realmente é uma preocupação muito grande. E esse podcast é para lançar também o nosso curso de antibióticos, que tá para sair. Esse podcast está sendo gravado. A gente tá em maio, né? Maio. Maio, nosso curso de antibióticos vai ser lançado aí, vai começar no dia 11 de junho, né, Carol? Quer falar um pouco sobre ele, sobre como que vai ser? A gente tá com bastante expectativa sobre ele, né? Isso então, mesmo. Se quiser falar como que vai ser esse curso. A gente já tá com o cronograma pronto, serão 12 aulas online, né? Lives, mais 4 gravadas. Participando eu, Bill, infectologistas, o Ryan, farmacêutico clínico, e o Caio, que é microbiologista. E a gente vai conversar muito sobre síndromes clínicas, escolha do antimicrobiano nas síndromes clínicas e otimização de antimicrobianos baseado na farmácia clínica, né? Então, o Ryan entra com essa experiência e o Caio com a microbiologia, porque a gente sabe que para fazer antibiótico terapia a gente tem que ter uma boa microbiologia. Então, é um curso que a gente está montando assim com muito carinho e a nossa grande ideia é levar um curso prático, porque tem muita informação sobre isso na internet. Você joga no Google, você vê diversas coisas a respeito. Mas a gente quer levar realmente o nosso dia a dia, já que a gente trabalha com isso todos os dias. Levar isso, né, para o nosso público, para ajudar na prescrição de antimicrobianos, até para frear a resistência bacteriana, né? Porque o uso indiscriminado que fez a gente chegar até aqui. E essas aulas vão ficar gravadas? O aluno pode ver essas aulas depois? Como é que vai ser? Vão ficar gravadas. O bom do ao vivo é que se tiver alguma dúvida, alguma coisa ali, consegue bater um papo com vocês, né? Sim. E além disso, a gente vai ter a mentoria também, né? Então, a gente vai ter grupo, né, de WhatsApp ou Telegram específico para os alunos, para a gente discutir no dia a dia, eles trazerem dúvidas, trazerem casos, trazerem antibiogramas. Porque a gente sabe que não acaba, né? Assim, é muito complexo muitas vezes. Então, a gente vai estar à disposição para tirar essas dúvidas. Eu acho que esse contato muito próximo com vocês, acho que é um diferencial também, né? Então, eles vão ter essa liberdade de, se precisar, mandar uma mensagem lá no grupo, discutir algum caso, né? Sim. Isso é importante porque não tem jeito. A gente vai ter dúvida em algum momento e a gente vai recorrer a vocês. A gente tem dúvida todos os dias. A gente se pergunta todos os dias. A gente discute todos os dias. Então, é isso mesmo, é natural, né? É de fato bem complexo. Então, tá. Vamos lá, então, falar aí sobre essas bactérias. Carol, você quer falar sobre um cenário, como que está no cenário mundial essa resistência bacteriana, como que está hoje a situação? Então, os gram-negativos são os grandes problemas que a gente tem hoje, né? E é o que a gente trouxe para discutir mais, porque a resistência vai chegando e o antibiótico novo vai chegando de uma forma mais devagar, né? Então, às vezes, um antibiótico novo é lançado e as bactérias já estão resistentes a ele. Então, a gente não tem uma velocidade de lançamento de novas drogas, assim como a velocidade dessas resistências. E isso, Ju, a gente sempre foca muito em hospital, mas não é só no hospital que a gente gera a resistência. Isso também está na medicina veterinária, na agricultura, na comunidade, né? Então, assim, os esforços têm que ser feitos
feitos nesse âmbito de saúde única mesmo, né? Que inclui agricultura, inclui veterinária, inclui medicina, para que a gente realmente diminua a pressão, né? Diminua o uso indiscriminado para evitar chegar onde a gente chegou. E os gram-negativos são os grandes problemas e realmente, assim, a gente tem que segurar muito a mão na droga para não chegar no bicho ruim, né? Que a gente fala. Porque quando chega o bicho ruim, muitas vezes o Bill fala muito, e agora é só magia negra, né? A gente sai associando um monte de coisa, a gente faz coisas off-label, né? A gente faz coisas que não estão no guides, mas tem um estudo aqui, tem um estudo ali, tem um compartilhamento de experiência em algum congresso que a gente participou, e a gente vai juntando tudo isso para tentar fazer o melhor tratamento para aquele paciente. Quando a gente olha, assim, numa linha do tempo, assim, nos últimos anos, ou às vezes até décadas, vocês acham que a situação hoje é em relação até à consciência dos médicos e do serviço de saúde, ela tá melhor ou ela tá pior? Vocês acham que antigamente se utilizava mais indiscriminadamente ou tá do mesmo jeito? Ô, Ju, assim, é interessante que nós temos que olhar para essa questão da multiresistência, assim, do ponto de vista de evolução, entendendo que há 10 anos nós tínhamos uma baixa possibilidade de identificar essas bactérias. Os antibiogramas não tinham, a gente tinha muito erro de bactéria que era resistente, você identificou como sensível, ou que era sensível, você identificou como resistente. Não tinha tanto, a biologia molecular não era tão disseminada. Então a gente usava epidemiologias de países outros ou de grupos de laboratórios que tinham essa tecnologia, geralmente laboratório de pesquisa. Então, assim, a evolução disso ela foi um pouco lenta, né, por conta da dificuldade de ter biologia molecular, em especial, ou de aprovar os testes, né, que eram feitos de bancada. Então, eu vou dar um exemplo muito, muito prático aqui. A polimixina, até pouco tempo atrás, ela era feita com disco de difusão. E aí viu que não servia para nada. Aí começou a usar a fita de gradiente de difusão. Aí viu que não servia para nada. Então, hoje a gente só pode confiar na microdiluição. Então, a gente passou por um tempo muito longo usando testes que não eram tão bons. Hoje em dia, essas coisas estão mais bem validadas. Por isso que existem os comitês no Brasil, né? Nós usávamos o CLSI, que é um bom grupo, mas padronizou-se o BRCAST. Porque até pouco tempo atrás tinha Anvisa, CLSI, a minha cabeça, então padronizou-se. Tem regra agora, né? Então, eu acho que de um tempo para cá, de uns 5, 6 anos para cá, de fato, a gente começa a ter um cenário local, nacional, de multiresistência, que é muito desfavorável, né? Diga-se de passagem. Então, hoje nós temos muitas bactérias resistentes na comunidade. E eu não vou nem falar de KPC, não. Apesar de ter também. A beta-lactamase de espectro estendido na urina, por exemplo. Daquela pessoa que usa quinolona recorrentemente, que está sempre usando uma penicilina para infecção de garganta, sem necessidade. Então tem muito isso, né? E acaba que quando você chega lá, vai tratar uma infecção de trato urinário, não necessariamente tem uma KPC, mas já tem uma ISBL, que é a beta-lactamase de espectro estendido, e já tem o problema, que você perde um monte de droga oral e tem que internar, eventualmente, só para fazer um tratamento venoso ou fazer um home care, porque não tem mais opção oral para aquela pessoa que está com uma ITU simples. Então, a evolução de um tempo para cá, a gente vem com um cenário ruim, mas do ponto de vista de percepção das equipes médicas, veterinários, agricultura, eu acho que tem um caminho melhor aí para frente, certo? A minha percepção é que tem um caminho bom aqui para frente, certo? Tem mais consciência, né? Muito mais consciência, assim. Começa pelaquela redução daqueles tratamentos de 14 dias, desnecessários, 7. Hoje, por exemplo, lá no Santa Rita, a gente consegue ter uma média de 5 dias, né? O que já é muito bom. São 2 dias a menos. E o que acontece com uma bactéria, para uma bactéria ficar resistente, simplesmente ela é uma cobra mal matada. Ou você deu de mais, ou você deu de menos, e ela aprendeu a lidar com aquele antibiótico. A bactéria é ser vivo vai se adaptar a qualquer coisa. A ambiente. Então, não sei se todo mundo lembra das Olimpíadas, Lagoa Rodrigo de Freitas tá cheia de coliforme fecal. É adaptação, certo? A diarreia, quando tem um clostridium,
é adaptação, é desbiose, tudo se adapta. Então, tem que ter uma balança muito boa para que a gente tenha antibiótico suficiente para seja lá o que for de bactéria. E eu acho que essa consciência também ela está melhorando ao longo dos anos e nesses últimos anos por conta dos programas de gerenciamento de antimicrobianos nos hospitais. Agora falando de hospital. Isso mudou muito, né? Você é médico e não é infecto, talvez 5 anos atrás você não visse falar tanto de antibiótico como a gente fala hoje, né? Você não via tanta gente preocupada com isso, preocupada com o seu paciente. Então, hoje, desde final de 2021, existe um documento da Anvisa que obriga os hospitais a terem esses programas de gerenciamento de antimicrobianos. Uhum. É claro que cada um está numa fase, né? A gente já está numa fase avançada, tem outros hospitais que estão começando, tem gente que ainda não começou, mas isso é uma grande tendência, né? E eu acho que os médicos vão aprendendo com isso ao longo do tempo. Então, o Bill falou, lá no Santa Rita, hoje a gente tem uma média de tratamento com antibiótico de 5 dias. Lá no início, 3 anos atrás, era 10. A gente conseguiu cair para 7, agora a gente cai para 5, daqui a pouco a gente cai para 3. Oh. E a média... assim vai, né? E que a gente tá falando, não somos nós todo dia temos que ir lá intervir. É o prescritor já colocando 5 dias. É cultural isso, né? Isso, exatamente. Então, é uma mudança de cultura. Certo? A comunidade é onde tem o maior uso de antibiótico. Só que o hospital é a maior fábrica de multiresistência. No fim das contas, né? Isso. Então... E entra uma mudança de cultura também da própria comunidade. Claro. Porque a gente sabe que o médico que não prescreve antibiótico é o médico ruim. O médico que está com dor de garganta e prescreve antibiótico é o médico bom. Exatamente. Então, essa mudança de cultura, inclusive na própria comunidade, eu acho que isso aí vai levar um tempo ainda. Assim, eu tenho amigos que me pedem antibiótico o tempo todo. E a gente não vê ações na comunidade, né? A gente está aqui no hospital, no nosso mundinho, mas a gente não vê nada na comunidade. Então, quando a gente pode, a gente orienta o paciente, né? Sempre a gente orienta, na verdade, qualquer médico assistente, mas existe muito isso, né? Na minha família acontece muito, né? Meu irmão vai assistir o podcast direto, ele já me fala qual é o antibiótico dele, entendeu? Agora ele fez uma hepatite, ele não vai usar mais antibiótico à toa. Meu Deus do céu. E não é incomum a gente pegar paciente vindo da comunidade com bactéria já com algum grau de resistência, né? Sim, é o que o Bill tá falando. Então vai chegar um momento, será que a gente vai ter que fazer meropenem para todo e tu lá no PS? Olha a preocupação, entendeu? Uhum. Sim, isso tem acontecido. E até essa noção de que as pessoas acham que o meropenem é a melhor medicação, é a melhor droga, é o melhor antibiótico. Se fosse assim, a gente entrava com meropenem pra todo mundo. É o que você falou ontem na live, né? Ontem não, antes de ontem. Antes de ontem na live. Se fosse o melhor antibiótico, a gente faria pra todo mundo. Ele é o melhor antibiótico pra gerar as bichonas, né? Nisso ele é muito bom. Então, vamos lá, assim. Pra gente pensar em prevenção dessas bactérias, o que a gente pode fazer? Tanto ali o médico da comunidade, posto de saúde, quanto o médico do pronto-socorro, quanto dentro do hospital, para tentar prevenir essas bactérias aí de terem resistência. Eu acho que é muito você tratar quando você tem que tratar. Essa é a primeira coisa. A gente vê muita gente tratando bacteriúria assintomática, por exemplo, ou tratando um quadro viral só porque o paciente internou. Ele pode internar por uma pneumonia viral, né? Então, a primeira coisa é você saber se você tem que tratar ou se você não tem que tratar. Segunda coisa, naquelas síndromes que você precisa de um diagnóstico etiológico, porque nem sempre você precisa, você tem um laboratório de qualidade. Porque a gente ainda não tem vários lugares, né? E você tem um laboratório sem qualidade, você vai acabar escolhendo mal a sua droga, né? O Bill falou da polimixina, que hoje a gente faz, que o correto é fazer microdiluição, que é um teste que se faz dentro do laboratório. A gente sabe que vários laboratórios soltam polimixina no automatizado, que é aquela plaquinha que você bota na máquina e a máquina vai dizer se é S ou R. Então, assim, aquele laboratório que está soltando só no automatizado não está te entregando o resultado correto. Então, a gente também tem que ter o laboratório de qualidade, a gente tem que entender o mínimo de microbiologia para perguntar para o laboratório, isso veio do automatizado ou veio em microdiluição? Para você realmente fazer a sua interpretação e escolher o antibiótico. Então, eu acho que saber se tem que tratar, fazer o diagnóstico correto e aí saber qual é a droga correta para o seu paciente, com dose adequada, porque se você também dá uma subdose, você não trata aquela bactéria, né? E aí você pode deixar ela gerar resistência.
Superdose também é ruim por conta de efeito adverso. E por último, tempo. Quanto tempo você vai fazer? Você vai fazer 3 dias? Dá para fazer? Excelente, suspende. Você tem que fazer 7? Beleza. Você tem que fazer 14? Tem coisas que a gente tem que fazer 14. Então, eu acho que eu acabei falando dos 5 Ds, né? Sim, de antibiótico. exatamente. Existe uma regrinha que são os 5 Ds, que é diagnóstico, dose, duração, descalonamento e A droga. a droga. Exatamente. E a gente fala de um 6º D, que é a deshospitalização também. Isso aí. Então, se você se guiar por esses 5 ou 6 Ds, você consegue usar antibiótico de forma otimizada e prevenindo resistência bacteriana. E como o ambiente é muito importante, a gente esquece de pessoas muito, muito chave na transmissão de resistência. Então, a equipe de higienização é fundamental, porque um quarto que tem uma bactéria multiresistente, seja uma KPC, um Clostridium, ela vai se disseminar para o ambiente, certo? Por quê? Porque a gente acaba tocando higiene das mãos inadequada, o uso de álcool gel inadequado, não respeitar as precauções de isolamento de barreira, isso acaba contaminando o ambiente, e aquele quarto que estava um paciente, que entra outro, invariavelmente vai estar contaminado por conta da nossa falta de adesão a essas medidas. E aí você prolonga essa cadeia de transmissão. Então, o ambiente é muito específico e, infelizmente, o profissional de saúde é o principal vetor das bactérias multiresistentes. Quando você toca no ambiente, toca no paciente, não higieniza as mãos, vai para o outro paciente, você vai disseminando isso no dia a dia, né? E a higienização das mãos é a medida mais simples, né? Mais barata, mais simples de prevenir transmissão de bactérias resistentes ou não resistentes. Só que é uma questão cultural, né? A gente que trabalha em CCH a vida inteira... O Bill já me pegou direto lá. Então, a gente luta todos os dias para o pessoal lavar a mão, mas é difícil, né? Mas acho que também é uma mudança de cultura que vem melhorando, né? São esforços diários, hercúleos, mas que a gente vê isso. Mas é mais difícil no PA, no pronto atendimento, onde não tem ninguém olhando, não tem ninguém te cobrando, né? Então, mas essa é uma medida que é muito simples, barata, prática, fácil e que consegue, de fato, quebrar essa barreira. Acho que é isso. E quais que são os principais mecanismos de resistência? Assim... Mecanismo. Os que a gente conhece, os que a gente conhece, né, e consegue classificar, geralmente são enzimas. Então, a bactéria ela vai produzir, a grande maioria das bactérias produz enzima que degrada aquela molécula, certo? É um mecanismo, vamos chamar assim, de mais disseminado, né? Algumas já nascem com essas enzimas, né? Então, elas são intrinsecamente resistentes àquelas drogas. E outras adquirem aquilo. E essa aquisição, ela vem através de gene, a gente chama de plasmídio, enfim, né? Tem vários mecanismos de transmissão. Então, ou ela aprende a ficar resistente, ou ela adquire de alguém essa resistência, né? Acaba aprendendo também, mas ela recebe de alguém. As carbapenemases, de fato, são as principais resistências das enterobactérias, né? As enterobacterales, que são as mais comuns. Klebsiella, E. coli... Então, assim, essas bactérias que são muito prevalentes, geralmente são enzimas, e geralmente, no caso de mais difícil tratamento, são as carbapenemases, onde você começa a não ter tantas opções terapêuticas. Então, bichos como Pseudomonas, acineto, esses têm múltiplos mecanismos associados. A Pseudomonas, inclusive, ou ela fecha a porta para o antibiótico, ou ela cospe ele. Então, ela tem essa possibilidade também, né, que são purinas e as bombas de fluxo. Então, são múltiplos mecanismos e, às vezes, eles se combinam. A pseudo é mestre para isso. Então, o Pseudomonas geralmente faz múltiplos. E tanto é que, em especial, saiu semana passada um novo... A OMS, como a Carol citou no começo, ela direciona a indústria. A gente fala assim, indústria, vocês precisam focar nessa classe de bactéria. Então, sempre como alta prioridade, mais urgente, Pseudomonas e acineto sempre estão ali. E aí muda, já teve as enterobactérias resistentes a carbapenêmico também estão ali, o Staphylo já teve ali, mas agora passou para baixa prioridade. Quem está na lista de prioridade também é gonococo, gonorreia. Exato, doença de séculos atrás, está na lista de prioridades da OMS para novos antimicrobianos.
E a sífilis, parece que estava tendo resistência à penicilina. Tem ali, a da sífilis tem umas diferenças, mas assim, só pra gente focar nos gram-negativos em especial, a OMS soltou e o acineta e a pseudomonas estão lá, porque são os que têm a menor possibilidade de tratamentos, mesmo off-label, no momento, né? Então, hoje a gente já tem que fazer associações como a ceftazidima com a avibactam, que consegue ir lá e quelar e não sofrer a ação da enzima carbapenemase, certo? Da KPC especificamente, só que ela já tem uma outra já, né? Que são as metalos. Aí você tem que associar o azathionan, por exemplo, que vai lá e consegue meio que driblar aquela resistência também, atrapalha metalo e deixa o ceftazidima com a avibactam. Então, sabe, isso que a gente já começa a brincar que são as bruxarias, né? Que a gente vai misturando. E isso depende de conhecimento de base, como funciona o antimicrobiano. Mas droga nova mesmo, sei lá, tem a plasomicina, que é um aminoglicosídeo, então é um renovado, né? E a grande droga nova é o cefdericol, que é um quelante de ferro, né? Para pseudomonas, para cineto também. Que ainda não temos no Brasil. Ainda não temos no Brasil. Mas, sabe, não tem tanta... Tem um monte de coisa nova para fazer, né? Que geralmente são algum beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase novo, que vai quelar, que vai... Ou eles vai ter agora... O azathionan já vai vir acoplado à droga. Com a ceftazidima. Exatamente. Então, assim, tem coisa surgindo, mas, assim, de novidade, o avibactam foi a última grande novidade, né? Um inibidor de beta-lactamase diferente do subactam, do clavulanato, do tazobactam. Então, ele veio com uma proposta nova e justamente pensando na enzima. Só que se você pega o acineto, que tem uma parede muito complexa, e a pseudomonas que fecha a porta cospe, aí já não é enzima, né? Aí é mecânico mesmo o mecanismo. Então, essa é a dificuldade. Quando você lança uma droga, tem outros mecanismos para ir lá e driblar ela. Então, são múltiplos, mas em especial a enzima é onde a gente consegue atuar de forma mais simples e usando drogas-chave para atrapalhar a ação daquela enzima. Em relação aos gram-positivos, né? Como é que tá a situação das massas? Ainda tá piorando, tá melhorando? A gente não vê mais Oxa-S, né? Então, no Brasil a gente tem mais MARSA do que fora, né? Tanto é que normalmente nos hospitais a gente já faz cobertura para MRSA quando o paciente chega, por exemplo, com uma infecção de pele e partes moles. Né? Antigamente a gente fazia oxacilina, agora no empírico a gente já cobre MRSA. Em especial no paciente internado. Mas não é como o Bill falou, né? Não é um germe de grande preocupação nesse momento, porque ele não tem gerado resistência tão preocupante assim como os gram-negativos. Então, a gente ainda tem pouco Staphylo aureus resistente à vancomicina, né? Entendi. Então, a gente ainda tem a vanco, tem a linê, tem a teico, tem a adapto. Então, isso não tem sido um problema nos últimos anos. Então, a gente está mais confortável. O VRE, né, que é um enterococo resistente à vancomicina, a gente tem a linezolida, então tá de boas também. Então, a gente está muito focado mesmo no gram-negativo. No gram-negativo, porque eles conseguem... Isso, eles fazem múltiplos mecanismos e eles adquirem muito fácil. Eles são... Isso. Porque, assim, às vezes a pessoa morre de medo de uma infecção por multi-R. A infecção por multi-R mata muito porque é difícil de matar a bactéria. Isso. Mas uma bactéria multissensível é muito patogênico. Uma infecção por estáfilo, quando a gente olha, fala assim, isso deve ser estáfilo. Sim. Pode ser mais cruel que a pseudomonas, Então, assim, a resistência, ela também deixa a bactéria mais pesada, né? Uhum. Ela vai adquirindo coisas que deixa o fitness bacteriano prejudicado. Só que é muito difícil de matar ela. Às vezes é aquele quadro mais arrastado, mas aquele paciente tá meio ali em cima do muro. Aquela infecção que não melhora, que vai, mas não vai. Mas um germe patogênico mesmo, um germe com alta virulência, ele faz um estrago, né? A gente vai falar de meningite em breve, e meningite, todo mundo que já viu sabe, é muito rápido. E não tem resistência, né? Uhum. Até começa a ter agora de pneuma, penicilina e tal, mas a questão não é resistência, que é um agente que é especialista em matar. Essa é a verdade. Então, ele não é difícil de morrer, só que ele é muito rápido. E aí tem toxina misturada, então a resistência é um problema sim, mas não é o principal problema, né? Assim, uma infecção da comunidade por um estáfilo muito sensível pode ser muito mais letal do que uma KPC, por exemplo. Por um estrépito também. A gente vê estrépito fazendo estragos, as pneumonias, né? que estão acontecendo, principalmente em um subtipo de pneumo, que é o 19A,
que não está contemplado na vacina do SUS, por isso que tem tanto desse, né? Que a pneumo 10 não tem o 19A. Então, e você vê as infecções necrotizantes, as meningites fulminantes, por uma bactéria sensível, né? E o 19A, ele tá aumentando ao longo dos anos a resistência à penicilina. Então, assim, a gente já não consegue tratar com uma amoxicilina, por exemplo, se ele é resistente nem com amoxiclavulanato. Já tem que ser uma cefalosporina. Só que a gente não sabe disso ali na comunidade quando a gente vai prescrever o primeiro tratamento para o paciente, entendeu? Então, muito bem colocado, é isso mesmo. E os mecanismos de resistência, eles vêm por exposição inadequada, então em subdose, ou tempo, né? Eu vou dar um exemplo, né? Tem dois mecanismos de resistências que eles são muito semelhantes, que é o ESBL, né? O ESBL, a beta-lactamase de espectro estendido, e o AMP-C. Um grupo de bactérias, ele já tem um AMP-C dentro dele, só que aquele gene está reprimido por um motivo simples. É melhor eu deixar ele aqui e não usar, porque eu fico mais leve, eu melhoro meu fitness, eu me reproduzo melhor. Mas se vem uma pressão seletiva, eu desreprimo ele rapidamente. Eu já tenho ele, entendeu? Eu já sei usar. Só que eu não estou usando porque não precisa. A pressão seletiva seria o uso de antibiótico inadequado. Isso. E esse grupo de bactérias, vou citar aqui Morganella, por exemplo, alguns proteus, essas bactérias, elas, quando você usa uma cefalosporina, ela já começa a desreprimir. Então chegou ali, depois do 5º, 6º dia, a chance de você ter uma desrepressão e uma falha terapêutica é grande. Desreprimir é fazer a enzima ser produzida, exatamente, e hidrolisar seu antibiótico. Exatamente. Você sabe disso na prática. É o grupo SEC, vou clarear. É o grupo SEC, por exemplo, que é o Citrobacter freundii, a Klebsiella aerogenes e o Enterobacter, que você não pode fazer o ceftriaxone. Lembra disso? Sim. Que vem ali no rodapé, não usar cefalosporina de 3ª geração. Então, você recebe um antibiograma com ceftriaxone sensível, mas o ceftriaxone, a ceftazidima, a cefotaxima, se você usar, vai desreprimir e aí vai aumentar, vai ter uma hiperexpressão de AMP-C e aí sim vai ficar resistente a essa droga. Por isso que você precisa conhecer isso e não usar o ceftriaxone. Entendi. Entendeu? Já que estamos falando... Assim, só para o não usar, né, Carol, é um pouco relativo em relação a uma cistite de 3 dias de tratamento. Uma infecção grave, você vai ter problemas se usar ceftriaxona, provavelmente. Isso. Tempo curto e infecção não grave, você pode usar. Mas tirando isso, não. Bem lembrado. Entendi. Não, falando assim um pouco de exposição a antibiótico, porque às vezes essa exposição que fazia antes de 14, de 10 dias, às vezes era muito pior do que o uso, né? Talvez uma dose, 2 doses ali, então não trouxesse algum mecanismo de exposição, de resistência, né? De que essa exposição... Mas olha que louco, desculpa te interromper, mas qual é o problema da indução de resistência? Quando você dá, sei lá, nitrofurantoína, um antibiótico que é tranquilo, assim, até do ponto de vista de indução e que usa-se muito na comunidade. Você não chega lá pro comprimido e fala assim, comprimido, vai lá na urina e mata aquela e colhe. Certo? Você não consegue falar isso com ele. Como é que a dipirona sabe que você tá com dor de cabeça, pois é, né? O comprimido, quando você dá a dose de antibiótico, toda a microbiota do seu corpo vai sofrer o impacto daquilo. O nosso intestino, a gente tem muito mais DNA bacteriano do que DNA humano no nosso corpo. Então, quando você dá uma dose de nitrofurantoína, de cefalexina, de qualquer coisa, legal, você vai pegar aquela bactéria que está te causando mal e vai matar ela. Esse é o objetivo. Mas todo o resto, toda a microbiota restante, ela vai sofrer o impacto daquilo. Então, quando a questão dos 14 dias é porque é o seguinte, não é necessário dar esse tempo todo de antibiótico para aquele paciente, porque com 3, 5 dias já se resolveu, e aqueles 10 dias a mais são todos de pressão seletiva em cima de todo o restante da microbiota do corpo. Então esse é o sentido. Porque aquela bactéria que te fez mal, morreu. Já não faz mal. E o resto tá ali só tomando cacetado de antibiótico. Falando assim, tá bom, deixa estar. E assim, e bactéria é comunidade, né? A gente não é o propósito aqui, mas existe biofilme. E aí as que não morrem aprendem a lidar com aquilo. E aí você vai selecionar o que tem de as que sobreviveram vão ser a nova comunidade,
que vai repassar aquilo para frente. Isso é pressão seletiva. E numa próxima infecção, você pode ter infecção por essas bactérias resistentes. Isso acontece É o caso da itu normalmente. recorrente, que a paciente fica fazendo cipro, levo direto, e de repente vem uma itu por uma E. coli SBL. Isso. Entendeu? O tempo vai fazer com que aquela bactéria se torne sensível de novo, geralmente. Por quê? Para ela é melhor se reproduzir sem resistência. Então, por isso que quanto mais tempo, se você fez um ciclo de antibiótico por uma infecção hospitalar, uma osteomielite, uma endocardite, enfim, infecções que você tem que usar muito tempo de antibiótico, sei lá, daí 6 meses, 1 ano, a tendência é que você já volte a ter aquela microbiota que a gente chama de nativa, né? Que não tem resistência. Porque para a bactéria é melhor se reproduzir sem resistência. Então, o tempo vai te livrar daquele mal. Só que aí você, sei lá, tratou uma sinusite viral com amoxicilina essa semana. Daqui a 2 semanas você trata uma itu com outro antibiótico. Aí na outra semana você teve sinusite viral e toma antibiótico de novo. E aí e aí você vai, entendeu? Você não dá esse tempo. Sim. Então, e aí vem resistência. Então, e no ambiente hospitalar, por isso que as medidas de controle de infecção hospitalar para prevenir infecção são as mais efetivas para inibir resistência. Porque é aquela coisa, o paciente chegou com uma pneumonia, foi lá para UTI, foi entubado, e aí, puxando o gancho da nossa live de PAV de uns meses atrás, você não fez as medidas de PAV. E aí, do ceftriaxona, já teve que ir para pipeta azul, para meropenem, porque teve uma PAV, sabe? E aí, já fica um quadro mais complicado, aí ele fica neuropata, de doente crítico, aí faz uma flebite, aí você tem... Então, assim, essa sequência é que vai gerar o caos. E é esse paciente que no final de 30, 60 dias vai ter sair pseudomonas do mal. Vai sair o chão. Exatamente. É exatamente isso. E enquanto o Bill estava falando, eu lembrei, né? É bom a gente sempre entender o porquê daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente sempre, essa semana mesmo, na live de pneumonia comunitária, teve exposição de antimicrobiano prévio, você vai precisar mudar o antibiótico? É justamente por isso, porque a exposição prévia de antimicrobiano selecionou as suas próprias bactérias, então naquela sua próxima infecção, você pode ter uma bactéria com alguma resistência e por isso você tem que optar por um espectro maior. Legal. E no antibiograma, assim, como que vai vir isso detalhado pra gente? O que vai aparecer no antibiograma? Então, o antibiograma ele traz, né? Vamos sempre lembrar, é uma coisa que a gente nunca vai cansar de falar. O intermediário é sensível. A Ju ainda me pergunta, mas eu posso fazer mesmo? Pode. O intermediário é igual ao sensível. Então, o antibiograma vai trazer o sensível, intermediário e o resistente, daquele antimicrobiano, daquela bactéria, baseada no comitê do BRCAST, que a gente já falou. O ideal, o correto, é que no laudo o laboratório informe qual é o mecanismo de resistência, que ele tem testes para fazer para descobrir quais são os mecanismos de resistência. Então, é isso que você precisa encontrar no seu antibiograma. Muitas vezes a gente passa por isso, chega um antibiograma com algumas drogas não testadas. Então, é muito importante que você saiba que drogas devem ter sido testadas para aquela bactéria e pedir isso para o laboratório. Vou dar um exemplo. Essa semana a gente recebeu uma E. coli que ela era só sensível à amicacina. E aí, normalmente, a gente pega aquilo ali, amicacina, mas você precisa interpretar. O que estava faltando naquele antibiograma? Polimixina B, a gente pediu, fizeram por microdiluição, veio sensível. E ceftazidima avibactam, que é o Torgena. Testaram, veio sensível. Então, a primeira coisa é você olhar, ver o que falta, pedir o que falta para você ter o seu arsenal. Porque pode acontecer de você fazer uma amicacina, que era a única coisa que você tinha, o paciente evolui com nefrotoxicidade, você tem que trocar. Aí, naquele momento, você vai trocar pelo quê? Já que você ainda não tem. A gente teve uma paciente que ela fez uma reação anafilática ao ceftazidima avibactam. Você vai fazer o quê? A gente vai fazer uma colistina, já que era uma cistite, uma itu, na verdade. Então, o antibiograma, você precisa reconhecer as sensibilidades, as resistências, os mecanismos de resistência que podem te ajudar a definir o antibiótico. Exemplo, uma metalo, você sabe que não pode fazer ceftazidima pura, você tem que fazer ceftazidima avibactam com astrionam. Então, é super importante esse tipo de coisa, né? De você saber realmente interpretar e saber o que você precisa ver ali. Foi essa a sua pergunta? Foi.
O antibiograma em R. R. Não. Multi-R. Lembrei de mais uma coisa que a gente também não se cansa de falar. Vem lá os antibióticos, o RSI e as MICs. Aí tem muita gente que olha, eu vou usar essa MIC aqui de 1, que tá melhor que a MIC de 4. Não necessariamente. As MICs são para cada droga e para cada bactéria. Então, não tem essa de você olhar a listinha e escolher a menor MIC, tá? Não é assim. Entendi. Isso é fato. E aí, pra escolher, se tiver mais de um S lá, qual que eu escolho? Ótima pergunta. Assim, eu acho que é esse que a gente... E paciente. Isso, isso que a gente vai reiterar muito no curso, né? Assim, cara, tem uma lista lá, é tudo multi, o multi-R é mais fácil de tratar, né? Que vai ter uma droga só disponível, né? Beleza, é aquela lá. Não tem, quando tem um multi-S, aí eu vou dar o exemplo mais clássico que tem. Por que a pessoa prescreve Cipro para o multi-S? Porque ela aprendeu que Cipro serve para infecção urinária, cara. Porque ela prescreve, dá certo, é prática, né? Só que não precisa, né? Às vezes você Cefalexina vai resolver aquele problema. Não precisa e não deve, porque quinolona gera resistência. Então, entendeu? É simplesmente assim, para um paciente que tem uma infecção de trato urinário, você vai usar, por exemplo, a dose única de fosfomicina, que vai resolver, vai ser mais cômodo para o paciente e assim, e vai ser efetivo contra a bactéria. Mas o desafio realmente como escolher. Eu acho que a gente precisa de umas 10 lives aqui só para poder, então por isso, para poder ensinar isso, e por isso que a gente pensou nesse curso, né? Mas também, além disso, a gente precisa sempre saber de penetração tecidual, né? Então, assim, você tem várias opções de antibiótico, mas será que aquele antibiótico penetra bem no trato urinário? Por exemplo, a polimixina B, não, você tem que escolher a colistina. Uma tigesclina, você também não deve usar em trato urinário. E isso o laboratório não vai te falar. Ele só está te falando. O laboratório, teoricamente, nem sabe qual é o sítio que você está tratando. Ele está te dizendo a bactéria e a droga. Então, você precisa conhecer de penetração tecidual. Você precisa conhecer do seu paciente, clearance do paciente, comorbidade, se é obeso, se não é, se tem bariátrico, se não tem. Tem diversas questões que você precisa equilibrar, né? É o que a gente usou também, o triângulo, né, do raciocínio. Você tem que equilibrar o paciente, o micro-organismo e a droga, né? Para você escolher a melhor droga. Por isso que a gente sempre fala, é complexo. Você precisa estudar todos os dias, discutir todos os dias. E vai chegar um momento que vai ficar mais orgânico. Você vai conseguir já reconhecer e escolher. Mas tem que pensar muito. Um antibiograma você tem que parar, olhar, pensar e decidir. Escolher. Não é tão nas coxas, entendeu? E em relação ao PKPD, assim, quer falar um pouquinho por que ele é importante, como é que a gente faz o ajuste pelo PKPD? Não, se antibiograma já é difícil, PKPD, você apelou. Numa live. É só um basicão, viu? Eu sei que você... Não, mas PKPD, assim, sendo bem simples, né? Entender de farmacocinética e farmacodinâmica do antibiótico é complexo, por isso que a gente tem farmacêutico clínico que estuda isso e entende isso, porque o PKPD, a farmacocinética em especial, ela vai servir para eu dar a quantidade suficiente do ponto de vista de poder economizar dinheiro mesmo, né? E resistência, porque se eu posso fazer um antibiótico ao invés de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, eu economizo uma dose por dia, por 5 dias. Você gera economia e não faz overdose, né, desnecessariamente. Diminui efeito adverso. Exatamente. Ou da mesma forma, se você tem uma bactéria que você pode usar um antibiótico de forma otimizada, ou seja, em vez de eu dar ceftazidime avibactam, que é caríssimo, eu consigo usar um meropenem, por exemplo, às vezes associado a um aminoglicosídeo para causar ali uma sinergia, mas com uma dose maior, com uma infusão um pouquinho mais prolongada, e eu poupar a ceftazidime avibactam. Então, a farmacocinética, entender disso, da cinética da droga, e como você pode entregar o máximo dela, é o que vai fazer sentido nesse contexto, entendeu? Mas para a comunidade, entender disso é simplesmente não dar comprimido para uma bariátrica. Isso é farmacocinética. Entender que a droga precisa de ter o primeiro passo, que é a absorção. Não tem estômago, não absorve, certo? Tem que dar xarope. Para a maioria das drogas, né? Então, esse já é o sentido de entender da cinética, né? Absorção, distribuição, ação, eliminação. Então,
vai passar por essa cadeia, mas é tão complexo quanto otimizar a droga, mas é tão simples quanto escolher a via. E isso é muito importante no contexto de multiresistência, né? Porque é você não fazer o meropenem 1 grama de 8 em 8 simples e puramente, porque está escrito no Sanford. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, você tem uma bactéria de difícil tratamento, você usa os princípios do PKPD para otimizar o efeito terapêutico da droga, né? Seja por dose, seja por tempo de infusão, dependendo. O beta-lactâmico, por exemplo, quanto mais tempo acima da MIC, maior o efeito terapêutico dele, maior o efeito bactericida dele. Então, às vezes, você tem uma droga, uma bactéria de difícil tratamento, com o princípio do PKPD, você entrega mais antibiótico para ele. Isso é extremamente importante. Por isso e quem faz isso é o farmacêutico clínico, né? Por isso que a gente precisa ter os farmacêuticos clínicos nos nossos serviços, porque são pessoas que estão ali o tempo inteiro fazendo esses cálculos. Você lá no seu plantão, com 10 pacientes, para olhar, para prescrever, para cuidar, para conversar com família, você não tem nem esse tempo de fazer esse cálculo, né? Então, você tem que ter uma pessoa por trás de você fazendo tudo isso, e isso sim faz muita diferença na vida do paciente, no desfecho do paciente. Legal, legal. O Bill já deu uma falada sobre como matar esses bichos, mas assim, de uma forma assim mais geral, o que a gente tem de arsenal, que a gente pode fazer para combater mesmo essas bactérias, principalmente as gram-negativas, né? Queria começar falando que a nossa situação é muito diferente da situação de outros países, inclusive em termos de disponibilidade de droga e em termos de dinheiro. Então, a gente está falando aqui para um público privado e para um público SUS. E no privado, com aquela dificuldade de operadora de saúde pagar aquilo que tem evidência para ser feito, né? Então, por exemplo, a gente está falando de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Então, a gente tem os beta-lactâmicos, os novos beta-lactâmicos com inibidores, né, de beta-lactamase, que é o ceftazidimabactam, o meropenem-relebactam e o ceftolozone-tazobactam. Então, são drogas de primeira linha para você tratar essas infecções por enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, mas infelizmente nem sempre você pode usar, você está no SUS. Então, você vai para polimixina B em monoterapia, ou o paciente mais grave, você faz uma associação de poli-B com amicacina, você já viu muita gente fazer isso, porque a gente não tem como usar o ceftazidimabactam, porque a gente está no SUS, não tem a disponibilidade da droga. Então, esses novos beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamase, que são esses 3 que eu falei, são os carro-chefes. A gente tem o cefderocol, que ainda não está disponível no Brasil, mas ajuda muito, inclusive no tratamento das pseudomonas e dos acinetos, porque mais dificilmente eles são sensíveis a essas outras 3 drogas. E o resto é a associação. Então, vou dar um exemplo. Acineto, a gente deve usar ampsulbactam em doses altas, 6 a 9 gramas dia, associado com algum outro agente que seja sensível no antibiograma. A gente viu 2 agentes sensíveis no antibiograma, a gente vai tentar usar esses 2, sempre com doses otimizadas. Quando a gente está falando desses bichos do mal, sempre usar princípios de PKPD. Então, pseudomonas, a mesma coisa. Se você tiver um ceftazidimabactam com astreonam, com teste de sinergismo positivo, você pode lançar mão. Não tem, eu vou para poli-B, eu vou para amica. Então, é muito caso a caso, muito dentro do lugar que você está, muito a depender da sua disponibilidade da droga. Mas basicamente são as drogas novas e a velha poli-B com amica. Aí a gente faz uns pagelâncias aí de fosfomicina em dose alta, cloranfenicol. Cloranfenicol salvou muita gente na pandemia. É verdade. Às vezes vem uma sulfa sensível e agora a gente tem de novo a sulfa venosa. Então a gente tem feito Bactrim venoso também para algumas bactérias que trazem essa sensibilidade. Temos também as terapias inalatórias, que Bill gosta muito, colistina intravesical. Então, tem que conhecer muito para você realmente ter aquelas ideias naquele momento e optar pelo melhor tratamento para o paciente. Saber as armas que você tem, né? Saber as armas, Sim. exatamente. Entendi. Desafiador, mas possível. O mais importante é não usar antibiótico indiscriminado para não ter o bicho ruim. É isso. Então, assim,
Poupe carbapenêmico. A gente falou isso na nosso podcast passado, né? Poupe carbapenêmico. Você viu ali aquele antibiograma cheio de intermediário, não vai para o carbapenêmico. Você tem um ISBL que é sensível a um pipetase, por exemplo, e não é um paciente grave, é uma urina, por exemplo, não vai para o meropenem, usa o pipetase, porque o grande problema são essas bactérias, esses gram-negativos resistentes a carbapenêmicos. Então, a gente precisa realmente poupar. Muito bom, muito bom. Bill, Carol, muito bom. Acho que foi uma boa introdução ao curso, né? Eu acho que lá vocês vão explicar isso daí muito mais detalhadamente, com muito mais propriedade, mas já deu para ter uma noção do que a gente vai ver. E lá, lembrando que a gente vai ter o Caio, microbiologista, e o Ryan, farmacêutico clínico. Então, assim, eles têm muito mais propriedade do que a gente para falar sobre isso, né? Sobre mecanismos de resistência, sobre PKPD, sobre simulação de Monte Carlo, que é uma outra forma também de otimizar. Então, realmente vai ser bem bacana nesse sentido. Eles estavam aqui semana passada, né? A gente gravou um podcast com eles também. Então, quem não escutou ainda esse podcast com ele, dá uma olhada aí. A gente tá no YouTube, no Spotify, tá na nossa plataforma também tá o podcast. Então, para quem não viu ainda, acessa lá para ver o podcast com o Caio e com o Ryan. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Bill. É sempre um prazer inenarrável estar presente com vocês aqui. Obrigada a você, Ju. Prazer todo nosso. Gente, muito obrigada para quem chegou até aqui. A gente aguarda vocês no curso de antibiótico. As nossas redes sociais a gente já sempre fala, sempre deixa aqui para vocês seguirem a gente. A gente tá no YouTube, que tá Médico de Valor. Caramba, o canal do YouTube tá muito rico. A gente posta lá quase todos os dias, né? Né, Luiz? Shorts, vídeos, artigos comentados. O Gabriel tá... Toda semana traz um artigo comentado que é muito, muito interessante. Tem aulas gratuitas. Então, assim, nosso canal do YouTube realmente tá muito legal. O Spotify, que é esse que provavelmente vocês devem estar assistindo, que é o MD Ensino Cast, separado, né? No Instagram a gente tá como MD Ensino. O podcast também tem um Instagram, que é o MD Ensino Cast. Estamos no Telegram, tem grupos do WhatsApp. Se quiser participar dos nossos grupos também, é só mandar uma mensagem. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.